Pessoal, é simplesmente inacreditável o que acaba de acontecer agora neste exato momento, gente, tá? Eu tô até agora aqui tentando entender e compreender o que é que está acontecendo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de dar uma decisão a favor de Jair Messias Bolsonaro. Alexandre de Moraes acaba de salvar e inocentar Jair Messias Bolsonaro, e eu vou trazer esta informação que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? A esquerda tá completamente furiosa, sem entender o que é que tá acontecendo. E o motivo, gente, por que que o Alexandre de Moraes decidiu dar essa decisão favorável a Jair Messias Bolsonaro, que surpreendeu a direita, gente, tá? Assim, de forma estratosférica. Eu vou explicar todos os detalhes dessa informação, que foi divulgada e confirmada agora neste exato momento, mas tem uma outra questão que eu preciso trazer aqui nesse vídeo para todos vocês. O Lula acabou de fazer um pronunciamento e, como vocês bem sabem, o governo americano Donald Trump, né, confirmou tarifa de 10% aqui no Brasil, né, atingiu o Brasil em 10%. Pois é, gente, tá? O Lula da Silva acabou de se pronunciar sobre essa questão e ele acaba de afirmar, Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ameaçar, tá, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o que ele disse agora é extremamente grave, gente. Eu vou explicar todos os detalhes. Lula da Silva acaba de ameaçar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que ele disse durante esse pronunciamento eu vou colocar e trazer aqui no vídeo para todos vocês, gente, tá? É bomba em cima de bomba. Além dessas outras informações, claro, rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos, gente. Deixa eu trazer aqui um vídeo que simplesmente explodiu nesse dia de hoje. Senador Cleitinho, gente, tá? Foi para cima dos políticos que estão pedindo a prisão de Bolsonaro e diz que eles não têm moral nenhuma para fazer isso. Lava a boca para falar do Bolsonaro. Que moral vocês têm? Olha, tem coisa aqui que eu não posso nem... Gente do céu, senador Cleitinho, eu nunca vi o senador Cleitinho tão furioso como ele ficou aqui nesse vídeo, gente, tá? E de quebra ainda fez uma denúncia bombástica. Assistam. O que vocês acham? E outra, conta pra mim, o que vocês acham? E outra coisa que eu queria falar aqui para todos os políticos, né? Falar do povo brasileiro, que o povo brasileiro é o patrão que manda. Mas para você que é político, né, que tá aí falando do Bolsonaro, que tem que ser preso, lava a boca para falar do Bolsonaro. Essa turma aí que eu tô mostrando aqui, essa turma do passado aqui, o que eles fizeram com esse país aqui? Olha o que eles fizeram. Alguns, né, que vocês estão falando aqui, que a própria Débora, que sujou um patrimônio público, ela sujou um patrimônio público. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, eles desviaram dinheiro público. E a maioria dessas pessoas agora estão doidas para voltar para a política. Está querendo voltar para a cena do crime. Tem gente aí, José Dirceu dizendo aí, que vai ser candidato a deputado. E acabou de falar aí também que continua sendo mensaleiro. Esses querem voltar para a cena do crime. Que moral que vocês têm para falar do ex-presidente Bolsonaro? Lave a boca para falar dele. Lave a boca. Olhe para a capivara de vocês e para o passado de vocês, para vocês virem aqui agora aqui, igual os fariseus. E parecendo fariseu, porque você sabe a história de fariseu, gente? Pesquisa aí a história de fariseu. É aquele que aponta o dedo, mas está cheio de pecado. Cheio de pecado. Eu continuo vindo aqui como publicano, pedindo misericórdia. Porque nenhum de nós, políticos aqui, somos perfeitos. Todos nós aqui temos defeitos, pecados. E quando Deus descer aqui e abrir o livro de cada um, porque às vezes a justiça não pode abrir o livro aqui de cada um. A justiça às vezes não vai conseguir. Mas Deus conhece o livro de cada um. E a hora que Deus descer aqui, gente, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Vai queimar no lago do inferno. Queimar no lago do inferno. Bando de hipócritas, bando de fariseus. Lavem a boca para falar do ex-presidente Bolsonaro. Lavem a boca. Vocês não têm moral nenhuma. Nenhuma para ir para a rede social para ficar pedindo prisão do Bolsonaro. Que moral que vocês têm? Eu acabei de recordar a viver aqui, que vale a pena ver de novo, né? Que é bem nesse horário mesmo que passa, vale a pena ver de novo. O que é que vocês fizeram com esse país aqui? Para vocês virem aqui, fazer agora na rede social e ficar falando, dando entrevista aí, prende Bolsonaro, prende Bolsonaro. Gente, presta atenção no que vocês estão fazendo, senhor. Olha para o passado de vocês, para a capivara de vocês. Novamente, toma vergonha na cara. Eu posso falar. Eu posso. Pega a minha capivara. Passa meu mandato de cabeça para baixo, para cima, e joga para baixo, joga para cima, e joga para tudo quanto é lado aí. Me põe de cabeça para baixo, vocês verem. Por isso que eu tenho moral para subir aqui e apontar o dedo na cara. Porque eu não faço nada de errado aqui. E jamais vou fazer. Então presta atenção antes de vir falar e mandar prender Bolsonaro e olhe para o passado de vocês. Eu queria também...
Pessoal, muito importante, tá? Isso aqui que o senador Cleitinho, né, acabou de dizer. Zé Dirceu, gente, tá? A cada dia que passa tá voltando mais a cena do crime, né? E acabou de dizer aí em uma coletiva que, né, eles nunca deixaram de ser mensaleiros. Então, ele mesmo admite toda a questão do mensalão, né? E segundo o próprio Zé Dirceu, que se encontrou com o Lula quer porque quer que ele se candidate a deputado federal, gente. O que eu fico mais revoltada, gente, tá? É depois de todo aquele escândalo de corrupção, depois de toda aquela roubalheira, ainda tem gente que vota numa pessoa como essa. Ainda tem gente que tem coragem de votar em um Zé Dirceu da vida. Isso é só um exemplo, gente, tá? É por isso que eu fico furiosa. Por isso que o país está nessa... Tem nome que eu não posso nem mencionar. Por isso que o país está nessa tragédia que está. Por isso que o país nunca evolui. Sempre PT, PT, PT na presidência da República, no poder, destruindo, gente, tá? Possibilidades. Por exemplo, se Bolsonaro estivesse na presidência da República, vocês acham que o Brasil estaria nessa porcaria que está hoje? Claro que não, gente. Então, as pessoas estão cegas. A gente fica indignado, né, gente, com toda essa situação. É por isso que às vezes eu perco a fé na humanidade, gente, porque é muita hipocrisia, né? Querem a prisão de Bolsonaro, essas pessoas que cometeram crimes gravíssimos, né, gente, tá? Nessa época aí da Lava Jato, do Petrolão. Os mensaleiros, né? Não preciso nem falar muito. E aí, gente, coloca aqui embaixo a sua opinião. Vocês concordam com o senador Cleitinho? Essas pessoas que hoje, né, essas pessoas aí, né, que ele acabou de mencionar, pedem a prisão do Bolsonaro. Tem que lavar a boca para falar de Bolsonaro. Vocês concordam com o senador Cleitinho? Coloca aqui embaixo o comentário, a opinião de vocês. Gente, o que eu vou colocar aqui agora na tela para vocês é um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Ana Paula Henkel, gente, tá? Sem dó e nem piedade. Detona o Hugo Mota, que se elegeu prometendo pautar a anistia, evitando que muitos votassem em Van Hatten para a presidência. Ou seja, gente, tá? O Bolsonaro, tá? Teve reuniões com vários partidos pedindo voto para o Hugo Mota, porque o Hugo Mota estava suscetível a colocar o projeto da anistia para votação. Mas as coisas mudam, né, gente, tá? Aqui em Minas Gerais a gente tem um ditado que diz o seguinte: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então, hoje, né, o Hugo Mota não precisa mais do Bolsonaro, não precisa de absolutamente ninguém. Ele já está ali na cadeira de presidência, né, da Câmara dos Deputados, só que um dia ele pode precisar do Bolsonaro novamente, né? Então, assim, a Ana Paula Henkel desceu a lenha sem dó e nem piedade, porque lá atrás, né, ele precisou do Bolsonaro e agora tá dando aqui uma punhalada pelas costas. Vejam só. Paula Piotto, Silvio, mestre Augusto e nossa audiência. Paula, olha, eu vou repetir uma frase aqui do deputado Zucco, que ele acabou de dizer nessa entrevista. Cabe a esta casa essa anistia e essa suspensão. E é o que nós temos debatido aqui, a exaustão, exatamente isso, as premissas das casas legislativas no Brasil, que são constantemente usurpadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TSE, por um ministro apenas, né, em decisões absurdas, individuais, sem o peso do colegiado. Então, eu acho que existe agora, o que nós podemos estar diante de um movimento de recuperação das premissas das casas legislativas, principalmente a Câmara dos Deputados, porque o deputado Hugo Mota, ele se elegeu como presidente da Câmara prometendo isso. Logo depois, na mesma semana em que ele foi eleito, ele deu entrevistas dizendo: não, nós precisamos pautar a anistia, é um assunto que está na boca das pessoas, as pessoas estão comentando, porque isso foi acordado. Isso foi acordado. Muitas pessoas, muitos deputados que poderiam ter optado por Marcel Van Hatten, por exemplo, eles fizeram todo o conchavo político, justo ou não, mas que faz parte do contexto de Brasília, de dar o voto ao Hugo Mota com essa premissa de pautar o assunto mais importante do momento no Brasil. E aí agora, simplesmente, né, como o Piotto disse, depois do jantar na casa do Alexandre de Moraes, bom, parece que o Hugo Mota que foi jantado, né? Porque ele mudou completamente. Do dia, da água para o vinho, da noite para o dia, e agora vem com essa sinalização
estranha, sendo que o Brasil inteiro assistiu o debate sobre os nomes que estavam para serem votados como presidente da Câmara, e o dele chegou lá na frente por causa disso. Então, Paula, eu fico contente, não é uma boa opção para o país, porque nós precisamos votar muitas coisas importantes, mas eu confesso que em uma parte eu fico contente com essa obstrução, que é uma ferramenta absolutamente constitucional, porque não dá mais, né, para ficar negociando com quem não mantém a palavra. Não tem a palavra, né? Hugo Mota, gente, tá se esquivando como pode, tá? Do PL, do líder do PL, Sócrates Cavalcante, tá empurrando com a barriga. E claro, gente, a oposição tá indo para cima com tudo, tá obstruindo tudo, tá parando tudo, porque, né? Foi o acordado, foi o combinado, né? Quando ele precisava de votos para ser o presidente da Câmara, né? Ele precisou dos votos, né? Do PL, da direita, do Centrão, precisou dos votos, né? Dos aliados do Bolsonaro. E agora o que é que ele está fazendo? Virando as costas para o Bolsonaro e se aliando a Lula e a Moraes? Não faz o menor sentido, gente. O que é que aconteceu naquele jantar do Alexandre de Moraes que o homem mudou completamente da água para o vinho, gente? É uma resposta que a gente nunca vai ter. Próxima informação na tela, gente. Segundo o Dr. Jeff Schickini, mais uma vez ele voltou a reafirmar: eu não acredito mais na prisão de Jair Messias Bolsonaro, tá? Ele acabou de trazer aqui uma declaração muito importante, uma informação muito importante com relação a essa questão. E ele acaba de dizer: eu não acredito mais que Bolsonaro será preso, tá? E por que é que ele disse isso? Só assistam que vocês vão entender. Que dia estranho ontem, né? Inclusive com esse vazamento desse vídeo, desse áudio. Eu não tenho uma posição sobre esse vazamento. Eu tô vendo que está... Primeiramente aqui ele fala sobre o áudio, né, do Talhaferro, dá a sua posição com relação à questão, e logo em seguida ele fala sobre a questão do Bolsonaro. Só acompanhe porque o vídeo completinho é com um vídeo de 2 minutinhos, trazendo 2 informações importantes. Vejam só. Tendo um conflito daqueles que concordam com o vazamento, daqueles que não concordam. Eu não tenho posição sobre isso. Eu só digo o seguinte: o Tagliaferro não dá para passar a mão na cabeça dele porque ele fez parte desse sistema até determinado momento. Então não é nenhum coitadinho. Da mesma forma, o juiz que, não sei por qual motivo, deixa de ser assessor do ministro Alexandre de Moraes também não é um coitadinho, não temos que passar a mão na cabeça, porque essa gente fez mal para muitas pessoas de bem. Fizeram parte de um sistema maligno, né, criado para perseguir inocentes. Então não tem nenhum coitadinho, nenhum inocente ali. E esse juiz, que agora não faz mais parte desse sistema, pelo menos oficialmente, é aquele que disse: